Boa tarde, colegas. Hoje eu vou falar sobre 3 exames que investigam a integridade da articulação do ombro e da sua musculatura em redor. O primeiro deles é o teste de Jobe. O teste de Jobe, ele serve para nós investigarmos a integridade do músculo supraespinhoso. A forma de fazer o teste é a seguinte. Pode ver, paciente? Eu posiciono o paciente em posição ortostática, solicito a ele que faça uma extensão de ombro combinada com a adução. Pode fechar, não aqui, tá? Faço uma força no sentido caudal, ele tenta resistir. Se ele referir dor na região do ombro, é indicativo de lesão no supraespinhoso. Se eu perceber que ele tem dificuldade em executar o movimento e manter o membro, é indicativo de fraqueza no supraespinhoso. O segundo teste é o teste de Patt. O teste de Patt, ele serve para investigarmos a integridade do músculo infraespinhoso. O teste de Patt é feito da seguinte forma. Pode vir aqui. Eu solicito ao paciente uma abdução de ombro, flexão do cotovelo e a rotação externa do ombro. Faço uma resistência no sentido de fazer a rotação interna e peço para ele resistir ao meu movimento. A presença de dor na região do ombro indica lesão no infraespinhoso. Se ele tiver dificuldade em manter o membro nessa posição, indica a fraqueza do músculo infraespinhoso. O terceiro teste é o teste de Neer. O teste de Neer, ele serve para nós investigarmos a presença de impacto subacromial. De novo, eu peço ao paciente ficar em posição ortostática, só que dessa vez eu peço para ele fazer uma pequena adução de ombro e peço para ele levar o ombro à flexão. Se aqui, quando ele chega em 90 graus, ele já relaxa. Então agora eu vou estar mostrando para vocês o teste de Cosen. No teste de Cosen, o paciente vai ficar com o cotovelo dobrado a 90 graus e a pronação de antebraços. Nessa posição, o terapeuta vai exercer uma pressão sobre a região dorsal e o paciente vai fazer uma força para extensão do punho. O teste positivo é um indicativo para epicondilite lateral. Já o teste de Mill, o paciente também vai ficar em 90 graus de braço, né, de cotovelo, vai ficar com a mão em supinação, vai pedir-se para o paciente fazer um movimento de flexão de punho e o terapeuta vai exercer uma pressão contrária. Esse é um teste positivo, caso o paciente gere desconforto em região medial, né, dor em região medial, de uma epicondilite medial. Oi, bom dia. Nós vamos falar agora sobre os testes de punho, mão e dedos. E a gente vai iniciar com o teste de Fallen. Então, o teste de Fallen ele é usado na avaliação fisioterapêutica para diagnosticar a síndrome do túnel do carpo. E a gente vai fazer uma demonstração dele aqui para explicar como que ele é feito. Então, os cotovelos a 90 graus, flexionados, os punhos também. Então, a gente faz uma flexão, encosta o dorso da mão, das duas mãos aqui, e mantém por 1 minuto. Então, o teste ele é positivo se ele causar formigamento ou dor. Ele é positivo daí para síndrome do túnel do carpo, que indica uma compressão do nervo medial. Então, ainda sobre o teste de Fallen, existe também o teste invertido, que é a posição das mãos fica ao contrário aqui. Então, mantém por 1 minuto também, e se causar dor ou formigamento, é um sinal positivo.
A gente vai falar sobre o teste de Finkelstein. Com o paciente sentado ou em pé, vai fazer uma abdução do dedo polegar e uma flexão dos dedos. E em seguida vai fazer um desvio ulnar. O paciente vai manter nessa posição e aí se o paciente sentir a sensação de agulhada sobre o processo estiloide do rádio, é o teste positivo. Ele serve para diagnosticar a tenossinovite de Decker-Vine, tendão do abdutor longo e do extensor curto do polegar. Teste de Allen. Então, o paciente primeiramente vai ficar com o cotovelo a 90 graus, as mãos estendidas e as mãos, os dedos do terapeuta vão ficar na artéria radial e na ulnar. E vai manter uma pressão. Assim que a coloração da mão do paciente ficar mais pálida, mais esbranquecida, a gente vai soltar um dos lados e vai observar se houve um retorno venoso por aquela artéria. Depois, a gente vai testar novamente. Vai bloquear os dois canais e vai soltar o outro lado e vai ver se a coloração está retornando ao normal. É isso. Então, esse teste ele é usado, né, para diagnosticar se há uma compressão das artérias ali, ou da ulnar ou da radial. Vamos falar sobre o teste de Tinel. Então, esse teste ele é realizado com o paciente sentado, cotovelo fletido a 90 graus, palma da mão aberta, e o fisioterapeuta ele vai percutir sobre o canal do carpo e o canal de Guion. Então, assim, se houver, fazendo uma percussão com o dedo indicador, se o paciente relatar uma dor ou formigamento no terceiro dedo da mão, é um sinal positivo para a síndrome do túnel do carpo. Ou se for uma dor ou formigamento para o quinto dedo, é um sinal positivo para uma inflamação do túnel do nervo ulnar. Então agora a gente vai falar sobre o teste de Froment. Ele é um teste que avalia a força dos músculos dos dedos e a coordenação motora fina. Então no teste, a gente dá uma folha de papel, um objeto para o paciente segurar e aí a gente vai fazer uma força contrária. Então ele precisa manter a força lá e ele vai puxar. Se ele realizar uma flexão aqui, é sinal de que ele não tem força lá do... Agora vamos falar sobre o teste de oponência do polegar. Então, o paciente ele vai realizar a oponência do polegar em todos os outros dedos da mão, tá? Então, assim, se o paciente não conseguir fazer esses movimentos, pode ser um sinal positivo para algum trauma ou para algum problema neurológico ou infeccioso, né? E também inflamatórios. Então, pode ser por diversos motivos. Então, dependendo do caso clínico, da investigação, ele pode ser usado para diagnosticar esses tipos de problemas.